todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra do que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade, e da vida fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre como sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então, amigos, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento ao plano maior e agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade de nós estarmos reunidos numa mesma vibração e escutar um pouco das lições divinas, para que nós possamos realmente saber e nos esforçarmos para poder fazer. Então, obrigada, Deus, nosso Pai, por este momento. Querido Deus, nós te pedimos que o teu Filho, Mestre Jesus, venha neste momento, nesta palestra, venha nos iluminar, venha nos amparar, nos acolher, para que os nossos corações estejam abertos para absorver a lição que será dada nesta noite. Pois, mestre amigo, sabemos que todos nós estamos sedentos, estamos carentes, precisamos sim deste alimento espiritual. Então, mestre, nós te pedimos que nos ilumine, que os benfeitores do Centro Espírita Lírios do Vale ilumine a nossa palestrante e que, através da intuição, venha, sim, as mensagens de um plano maior. Que o Senhor abençoe cada mente que aqui esteja. Que assim seja. E assim vamos chamar a nossa colega Flávia para passar a lição de hoje. Você tem 30 minutos, Flávia. Tá bom. Obrigada, gente. Bom, boa noite a todos. Que Jesus esteja nos acompanhando e nos auxiliando nesse momento, tanto para nós que vamos proferir a palestra e também vamos aprender, né, com essa lição de hoje. Bom, o tema de hoje
Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? O tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Tá? Eu não consegui colocar a apresentação, sinto muito, ficou tão bonitinha, mas tudo bem, o que vale é a mensagem, como disse a Vera, né? Primeiro eu queria falar da misericórdia divina, que eu acho que é muito válido a gente lembrar a diferença de misericórdia divina e de justiça divina, né? A justiça divina, ela está muito relacionada ao nosso merecimento, né? É a lei de causa e efeito, é a lei de Deus, é aquilo que se faz, né? O que a gente faz, o que a gente planta, a gente colhe, né? E a misericórdia divina, ela é muito daquele plus que Deus nos dá, né? São as oportunidades que Deus nos dá todos os dias, a cada reencarnação. É o abrandamento das nossas dívidas, né? Essa é a misericórdia divina. E que ela é a maior de todas e a qual nós devemos agradecer todos os dias. Porque muitas vezes um evento que nos parece uma punição é, na verdade, uma misericórdia de Deus, né? Às vezes o que parece para a gente que está tão pesado poderia estar sendo muito pior se não fosse a misericórdia divina. E ele faz isso conosco todos os dias, tá bom? Então vamos lá, vamos para a origem da palavra misericórdia, que vem do latim. Ela é decorrente de duas palavras, que é a miseratio, que significa compaixão, e accordes, que significa coração. E no final nós temos, então, coração compadecido, né? O coração compadecido, eu tenho certeza que todos nós já experimentamos esse sentimento, é aquele sentimento de aquela vontade que a gente tem de segurar o outro no colo, né? De acolher o outro, de resolver o problema do outro, né? É aquela sensação que a gente tem de que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. E isso é muito bom, né? Porque isso significa que nós já temos um certo nível de sentimento, né? Nós já saímos daquela fase de animalidade, né? De instinto, e já estamos no nível de sentimento, né? Isso aí é muito bom. E nesse período, principalmente, dessa pandemia que vem, eu não digo nem nos deixar compadecidos, ela vem até nos indignar, né? Muitas vezes a gente fica sem saber até o que está acontecendo, né? E que com certeza Deus tem um motivo para estar permitindo que isso aconteça, né? E talvez um deles seja que a gente consiga tornar o nosso coração mais compadecido ainda diante da miséria humana, né? Eu acho que essa é uma das lições que esse evento vem nos trazer, né? Porque a gente sabe que através das catástrofes, né, dessas grandes catástrofes, tanto naturais quanto as guerras, o ser humano ele tem essa capacidade de se unir para se solidarizar e ajudar o próximo. Então, isso significa um avanço no progresso da humanidade. Então, vamos ver essa pandemia, fazer esse exercício de que Deus está pedindo para que a gente se compadeça mais das pessoas, né? Mais dos nossos irmãos, independente de que seja da nossa família, que seja da nossa cidade, onde quer que esteja. Nós estamos mais compadecidos, sim, diante esse evento que mexeu com o mundo todo, né? Então, ser misericordioso é compadecer-se da miséria alheia, né? É sentir pena, é sentir vontade de acolher a miséria alheia. Mas a miséria alheia, ela tem duas
dois aspectos, né? A gente tem a miséria material, que a gente faz até com muito mais facilidade, que a gente consegue ser misericordioso com a miséria material, até com muito mais facilidade, porque a gente pode, né, tirar um dinheiro que nos sobra todos os meses, né, tirar um pouquinho do nosso salário e comprar alguma coisa, uma cesta básica, né? Essa é muito fácil. Agora, a mais difícil é a gente ser misericordioso com a miséria espiritual. Essa realmente é a mais difícil. Por quê? Porque ela fere o nosso ego, né? Ela toca no nosso egoísmo, ela toca no nosso orgulho. E é essa que a gente mais precisa se esforçar para conseguir obter, né? É essa misericórdia diante da miséria espiritual do ser humano. Então, ser misericordioso, a gente pode achar diversos sinônimos para essa palavra, né? Ou implicações nessa questão de ser misericordioso. Isso inclui perdoar, inclui tolerar, inclui ajudar, resistir, calar, né, quando preciso, humilhar-se para exaltar o próximo, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente tem que se colocar numa situação de abaixo do outro, para que o outro não se sinta ofendido, não se sinta humilhado, porque ele naturalmente já é humilhado pela vida, pela sociedade. Não julgar, né? Quem somos nós para julgar alguém? Nós somos seres tão imperfeitos, ainda temos a audácia de fazer julgamentos, né, diante das imperfeições humanas. Ser indulgente, ajudar, esperar e confiar no próximo, né? Então, ser misericordioso é uma gama de sentimentos e atitudes, né, de capacidades que a gente tem que desenvolver para realmente agir com misericórdia diante do erro do outro ou da miséria alheia, vamos dizer assim, tanto a material quanto a espiritual. Empatia. Ser misericordioso implica em ter empatia. Isso também é uma coisa que nem todos nós conseguimos. A empatia nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro. Antes de julgar, antes de acusar, antes de proferir qualquer sentença a respeito do que aquela pessoa fez, a gente tem que se colocar no lugar do outro. O que eu faria se eu estivesse naquela situação? Como eu agiria? Será que eu teria uma atitude melhor do que aquela pessoa? Ou teria igual que aquela pessoa teve? Né? Será que eu seria pior ainda que aquela pessoa? A gente consegue olhar para isso com honestidade, né? E se reconhecer naquela situação? Porque é muito fácil, realmente, a gente nunca ter passado por uma situação que alguém passou e dizer que faria melhor, né? Então, esse é um exercício que a gente precisa desenvolver. E a empatia, ela nem tem a ver com a simpatia. A gente não precisa ser simpático a alguém para desenvolver a empatia. Não precisa ser os nossos afins. Eu não preciso gostar de você para ter empatia por você. Às vezes até o contrário, né? Às vezes eu desenvolvo a minha empatia à medida que eu me deparo com alguém que confronta com as minhas ideias, né? Ou que confronta com a minha conduta, com o meu pensamento, com o meu sentimento. E aí vem aquela coisa da gente fazer aos outros o que gostariam que fizessem conosco, né? A empatia nos traz essa possibilidade, ok? Então, vamos então aqui, eu separei aqui, até meio, numa forma assim, meio lúdica de
da gente brincar aqui, né? Quais são os tipos de misericordiosos, né? A gente tem vários tipos aqui. Nós temos o misericordioso inato, né, que a gente pode se referir aí aos espíritos superiores, né, aos espíritos que é até possível que tenham alguns aqui na Terra, né, entre nós, para nos ensinar. E são aquelas pessoas que às vezes nem se dão conta de que foram ofendidas, né, ou que veem a atitude errada do outro como uma coisa normal, porque sabe que nós estamos num momento, né, num nível evolutivo de provas e expiações, que somos seres imperfeitos, né? Então, esse misericordioso, ele nem questiona o defeito alheio, né? Ele compreende aquilo com tanta facilidade que, né, ele apenas ora por nós ou pede a Deus, né, que nos ajude. Então, é esse nível de espíritos mais superiores, né, acima de nós um pouquinho, que são esses misericordiosos inatos. E aí temos o misericordioso seletivo. O seletivo é aquele que escolhe com quem ele vai ser misericordioso, né? Ah, eu aceito que um bandido seja preso, mas o meu filho não pode ser preso. Meu filho cometeu um erro, cometeu um crime, mas ele não pode ser preso, porque ele é meu filho, né? Então, são aquelas pessoas que têm muita misericórdia com os familiares, com aqueles que eles são afins, né? Que são da sua família, do seu círculo de amigos, né? E não consegue ampliar essa misericórdia para essa irmandade geral que é a humanidade, né? Esse é o seletivo. E tem o misericordioso condicional, que é aquele que, olha, eu só vou te ajudar se você me ajudar, eu só vou te perdoar se você me perdoar. É aquele que põe uma condição, olha, eu te perdoo, mas você vai ter que agora, sei lá, me pedir perdão todos os dias, né? Eu vou ter que se humilhar aqui, ajoelha aqui que eu te perdoo. Ele impõe condições para que o outro, para perdoar ou para ser misericordioso com o outro. Ou então, eu te ajudo com uma cesta básica toda semana, todo mês, mas você vai ter que vir aqui capinar o meu quintal, né? Então, é essa coisa de botar condição para ajudar ou para ter essa face de misericórdia com o outro. E temos também o misericordioso fake, né? Que é aquele que se diz misericordioso, que adora aparecer praticando caridade, ajudando o próximo, né? Desculpando, mas que, na verdade, ele quer colher, ele quer alimentar o ego dele, né? Aparecendo para a sociedade que ele é uma boa pessoa, né? E, no fundo, ele não é nada daquilo. Né? Esse é o misericordioso fake, que tira até proveito de situações, né, para poder se dar bem com interesses escusos e pratica essa misericórdia. E tem a maioria de nós que estamos aqui nessa luta para descobrir aonde estamos, né? Em que situação estamos ainda. A gente fica transitando em situações onde a gente é seletivo, onde a gente coloca condições, onde a gente tem aquele sentimento, aquela misericórdia que realmente é natural, que vem de dentro mesmo, né, de se compadecer diante de um fato, mas nós estamos naquele processo de exercitar, né, essa indulgência, de exercitar esse perdão, né, que a gente tanto precisa dar ao outro, tá? Então, nós não somos ainda nenhum desses aqui, né? Eu creio que sim, que nós espíritas e a maioria da sociedade, a gente ainda está descobrindo, né? Tentando chegar a uma misericórdia pura,
tá? Mas a gente ainda fica oscilando, até dependendo da nossa sensibilidade do dia. Tem dia que a gente liga a televisão, vê tanta coisa horrível acontecendo, e a gente está tão insensível que a gente, sabe, não dá nem bola para aquilo. E tem dia que a gente está tão sensível que qualquer fato, pequeno que seja, nos faz amolecer o nosso coração, né? Deixar o nosso coração compadecido e praticar um ato de caridade ou de tolerância, de paciência. Que bom que estamos assim, né? O importante é que estamos nos esforçando. E aí vem a palavra de perdoar para que Deus nos perdoe. Né? Por que motivos a gente tem para perdoar? Primeiro que a gente evita um monte de doença, né? A gente evita um monte de enfermidades físicas e espirituais, porque a gente sabe que perdoando, a gente tirando a mágoa de dentro da gente, a gente tira um peso enorme das nossas costas, né? A gente evita as úlceras, o câncer, evita a dor de cabeça, evita a dor nas costas, a dor nos ombros, né? Porque a mágoa, ela pesa nos nossos ombros, né? Então, e outro, como Jesus nos disse, perdoai para que Deus nos perdoe, né? Se nós precisamos de perdão, a primeira coisa a fazer é aprender a perdoar o próximo. Porque um dia a gente vai pedir perdão a Deus, ou pedir perdão a alguém, porque a gente também comete erros. E como é que a gente vai pedir perdão a Deus ou a alguém se a gente não perdoa o nosso semelhante, o nosso irmão? Mas esse perdão também tem que ser daquele misericordioso que age com nobreza, né? Aquele perdão que não humilha o outro, que não coloca o outro numa condição de inferioridade a você. Você não pode perdoar, eu estou te perdoando, eu sou uma pessoa muito boa, né? Você errou muito comigo, e perdoa, mas fica ali, ó, o tempo todo depois, lembrando a pessoa que aquela pessoa errou com ela, errou com ele, né? Esse não é o verdadeiro perdão. O perdão nobre é aquele que esquece realmente, né? E que, além de esquecer, passa a desejar o bem daquela pessoa que o ofendeu. É o perdão que ora para que ele melhore, que pede a Deus que aquela pessoa melhore, que aquela pessoa possa se redimir, certo? Esse é o perdão nobre, é o perdão que Jesus quer de nós. Mais um assunto que está dentro dos bem-aventurados misericordiosos: reconciliar-se com seus adversários. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? A gente precisa aprender a pedir perdão e a gente precisa aprender a perdoar. Essa reconciliação, não importa de quem ela vai partir, né? Assim, preferencialmente que parta da gente, né? Que já estamos mais esclarecidos, né? De repente, se a gente está com uma pessoa que não tem ainda esse esclarecimento, que parta de nós. Tanto para chegar e pedir o perdão, né? Ter a humildade de pedir o perdão, tanto quanto para chegar e falar: meu irmão, eu te perdoo, né? Eu te perdoo, eu quero que você se livre dessa culpa, né? Eu quero que você não sinta mais esse peso. Essa é uma atitude de reconciliação. Por quê? Além de tudo aquilo que a gente já falou, que o perdão traz de benefício, nós temos que lembrar que os adversários que a gente faz aqui, nesse mundo físico, muitas vezes, se a gente não se reconciliar aqui na Terra, a gente carrega esse desafeto para além da vida, né? Para a morte. E aí a coisa fica pior um pouquinho, né? Que a gente sabe que os espíritos fora do corpo físico, eles conseguem, né, se enxergar com maior facilidade e aí, de repente, entrar em processos obsessivos, motivados pela vingança, pela culpa, pela necessidade
de cobrança, né? Então, esse é um alerta também que Jesus nos faz. É mais difícil o perdão após a morte do que o perdão aqui ainda em vida. Não julgueis para não ser julgado. Mais um ato de misericórdia que Jesus nos aconselha, nos pede, nos ensina. Né? Quem somos nós para julgar alguém? Né? Se a gente for realmente analisar a quantidade de erros que cometemos todos os dias ou ao longo da vida, a gente se calaria diante do erro do próximo. Né? A gente não atiraria aquela pedra naquela mulher que cometeu adultério, né? E que Jesus disse, né? Quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Se a gente fizer realmente uma busca interior, né, uma busca sincera das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, a gente vai ver que a gente não tem direito de julgar ninguém. E porque a gente vai ser julgado conforme a gente julgar o outro. Essa é a verdade também. A gente vai ser tratado na mesma medida. E aí, então tá. Então, aí o Evangelho vem nos colocar umas perguntas aqui, né? São Luís nos coloca umas perguntas. Então, quer dizer que só porque eu não sou perfeita, eu não tenho o direito de repreender ninguém diante de um erro, né? Eu não posso enxergar o erro no próximo, eu não posso falar daquele mal, daquela imperfeição, daquele erro. E aí o Evangelho vem nos dizer, né, que sim, que podemos, dependendo do objetivo. Primeiro, que nós somos pais e mães, temos obrigação de educar, muitas vezes somos professores, né, muitas vezes somos chefes, e estamos lidando com pessoas que estão aprendendo conosco. Então, a gente chamar atenção por um erro não é de tudo errado, a gente também não pode ser omisso diante dos erros alheios. A gente tem a obrigação de educar, principalmente os nossos filhos, né? Mas educar como? Chamar atenção como? Com indulgência, né? Essa que é a grande questão. Atacar e jogar na cara o erro né, dizer coisas horríveis para aquela pessoa porque ela errou? Não. É acolher aquela pessoa e dizer que entende o erro dela, que entende né, que ela cometeu um erro, que ela não pode repetir, e se oferecer para ajudar a ensiná-la a não cometer mais esse erro, a aprender a fazer melhor. Né? Em que casos é útil revelar o mal do outro? O Evangelho nos diz que se aquele mal atinge apenas a pessoa que está cometendo, que a gente não precisa nem falar nada. Agora, se esse mal é um mal que vem atingir a mais pessoas, né, que vem comprometer a vida de outras pessoas, a gente também não pode ser conivente com o mal. A gente tem sim que falar, né, achar uma forma de falar, também de forma amigável, de forma indulgente, mas é nossa obrigação também não deixar que o mal se propague e se fixe em função da nossa omissão, ok? Então, tudo vem com essa questão da indulgência, né? Essa forma de lidar com um defeito alheio. A indulgência é aquela forma que a gente tem de olhar o defeito, de reconhecer que aquela pessoa está no processo evolutivo tanto quanto nós, né? Que ele muitas vezes está perdido no que está fazendo, não sabe o que está fazendo. E daí a gente se manter calado, tentar encontrar uma justificativa para aquele erro cometido, uma justificativa plausível, lógico, não é inventar uma mentira, né? Não ficar botando lenha na fogueira diante de um erro,
espalhando para todo mundo, ou querendo complicar mais ainda a vida daquela pessoa, né? Querendo piorar os fatos, aumentar até os fatos. A indulgência, ela pede que a gente observe o erro, mas que a gente tenha o carinho com aquela pessoa, né? De acolhê-la e de falar, meu amigo, eu entendo por que você faz isso, porque eu também faço, todos nós fazemos, mas nós podemos fazer diferente. Né? Nós podemos melhorar a cada dia. Esse é o significado da indulgência. Já estamos acabando. E aí vem aqui como expressão máxima da misericórdia, que a gente já vivenciou aqui na Terra, que é o momento onde Jesus está crucificado, né, no momento da crucificação dele, e diante de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, né, de tudo que ele fez por nós, ele eleva o pensamento ao Pai e pede ao Pai para que ele nos perdoe, porque a gente não sabe o que está fazendo. Né? Então ele vem e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa, para mim, é a expressão máxima da misericórdia. Né? É ele se desprender de todo e qualquer sentimento de ofensa, de entender a nossa inferioridade e ainda pedir a Deus que nos perdoe. Certo? Então, meus amigos, já chegamos ao fim. Que fiquem aqui o nosso convite, né, a olharmos com mais carinho os defeitos alheios, os nossos defeitos também, para que não sejamos muito severos conosco também, né, que a gente possa aprender a praticar o auto-perdão, que também é importante, que a gente entenda que a gente também está nesse processo de aprendizado, que a gente vai oscilar, né, em diferentes níveis de sentimento. Um dia a gente vai estar mais sensível, outro dia a gente vai estar menos, mas que a gente nunca perca o foco, né, de que esse é o caminho, a caridade é o caminho, Jesus é o caminho, e que todos esses ensinamentos que eles nos traz são valiosíssimos, tá? E que, se Deus quiser, um dia a gente vai poder sentir isso que Jesus sentiu por nós. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos.